Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amante da NFL. Este é o canal De Olho na NFL. Eu sou a Alzi. E eu sou o Vinícius. E hoje vamos fazer a análise, uma breve análise, sobre o que está acontecendo nessa semana 8. Lembrando que está acontecendo porque a rodada, não acabou ainda. Falta o jogo de segunda-feira, mas a rodada já está praticamente finalizada. Então vamos fazer essa análise. É isso aí, bora pro vídeo. Rodada 8, Alzi, essa rodada foi interessante. Não tivemos, assim, tantas surpresas conforme nós tivemos em outras rodadas passadas, mas chegamos agora na metade do campeonato, finalizando, agora a metade do campeonato, e já podemos ter algumas perspectivas futuras para algumas equipes. Algumas equipes, na minha visão, obviamente que muito pode mudar, mas já estão muito próximos já de um possível playoff, e outras equipes, na minha visão, já estão muito próximo do draft, o pick number 1 do draft do ano que vem. Então, vamos para o resultado sem mais delongas. Começamos a semana com o jogo de quinta-feira, que foi Baltimore Ravens contra Miami Dolphins. O jogo foi surpreendente porque foi 40-0 para o Baltimore, e a gente esperava que o Dolphins ia fazer algo diferente, porque o Ravens vinha de semanas desastrosas e o Dolphins vinha de vitórias. Então, foi realmente impressionante o placar. Nós não fizemos aqui a semana de palpite na semana 8, mas eu com certeza iria no Dolphins, que vinha numa crescente, e o Ravens que sem o QB titular, mas nessa situação também o Dolphins também estava sem o QB titular, então eram dois times que tinham a mesma situação, os dois QBs eram QBs reservas, então deu o Ravens. Eu não esperava que ia ser esse placar tão elástico de 40-0, simplesmente eu acho que o placar mais elástico, acho que até agora do campeonato, sem sombra de dúvidas. 40-0, o jogo foi lá em Baltimore, mas será que essa vitória aí ela pode iludir pra alguma coisa? Na sua opinião, pro Ravens? Não, absolutamente nada. Eu acho que o time não tem muito que melhorar no campeonato. Até porque a gente tem que ver que o Dolphins, apesar de estar jogando super bem, conseguiu uma adaptação boa com o QB, O time começou a entrosar. Só que sem ele, o Dolphins estava mais Sem o Cutler, O Dolphins estava com um problema. Daí o Ravens metendo o Dolphins, que não é o melhor do campeonato, tá ali de médio pra baixo, com o QB reserva. Eu acho que não tem que deixar ninguém feliz por causa disso. Claro, feliz pela vitória, mas não se iludindo. Já iniciando domingo, tivemos, na verdade, Cleveland Browns e Minnesota Vikings. Aqui, nada fora do esperado. Minnesota Vikings 33-16. Esse jogo que chamou muita atenção, principalmente no início, onde o Browns começou jogando bem, O jogo foi lá na Inglaterra, talvez algum ar novo fizesse o Browns mudar um pouco a perspectiva deles, mas nada demais. O Browns vem 0-8 na temporada, simplesmente uma temporada desastrosa. Muita gente esperava mais, não esperava, por exemplo, 7-1 ou coisa do tipo que nem o Eagles, mas 0-8 é muito negativo para uma equipe que não é tão ruim, mas está se demonstrando ser muito ruim agora, o Cleveland Browns. Tivemos ainda no domingo Buffalo Bills contra Oakland Raiders. Eu acho que o placar não foi surpreendente, exatamente o que era de se esperar, 34-14 para o Bills. Tivemos também Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts, esse que foi um dos jogos mais disputados da rodada. Duas equipes, na minha opinião, medianas, O Bengals que ainda não engrenou e o Colts que parecia que engrenar, já vem perdendo já algumas seguidas. 24-23 pro Bengals. Aqui se fosse para fazer um palpite ia ser difícil, e o placar demonstrou isso, 24-23, mas na minha opinião um jogo nivelado por baixo. No domingo, New England Patriots 21 contra Los Angeles Chargers, que só fez somente 13 pontos, uma derrota normal para mim no Los Angeles Chargers, que vinha numa crescente boa, se eu não me engano 3 vitórias seguidas, mas contra o Patriots é uma situação aceitável. O New England Patriots embarcando numa boa sequência de vitórias, faz tempo que o New England não perde, e cada vez que acontece isso, a gente sabe que o New England ele vem ficando cada vez mais forte. New Orleans Saints contra Chicago Bears, o jogo não foi surpreendente, não teve um placar super elástico, cheio de pontuação, foi o esperado 20-12 para o Saints. Saints que vem numa boa sequência de vitórias. O Chicago Bears também vinha 2 vitórias seguidas, se eu não me engano, mas perdeu para uma equipe que tem um elenco melhor. Sim, o Chicago Bears, na minha opinião, ele não tava assim, ele não tem uma equipe muito boa, mas vinha numa sequência boa. Mas perdeu pro Saints, que na minha opinião é uma equipe que ela tem um potencial bom para chegar aí nos playoffs. Tivemos também New York Jets contra Atlanta Falcons. Esse jogo me surpreendeu o placar, nós não assistimos, mas o Atlanta Falcons pra mim demonstrando ser uma equipe que tá bem, não bem fraca, por causa que não tem uma campanha tão ruim, mas uma equipe que tá perdendo força cada vez mais. Isso, é uma equipe que vem enfraquecendo. Isso, vem enfraquecendo na temporada, veio já perdendo nas últimas duas, não, se eu não me engano perdeu as últimas 3, que foi pra
para Bills, Dolphins e Patriots. E a gente vê que, tipo, é um problema, porque começou ganhando super bem, daí perder pro Bills, ok. Bem que tava melhor que o Bills no campeonato, mas Sim. ok. Perder pro Patriots. Ok, mas perdeu mal pro Patriots. Detalhe, a gente não falou, né, dos jogos da semana passada. Perdeu mal para o Patriots e ganhou, pelo jeito, no sufoco contra o New York Jets. 20 pro New York Jets, 25 pro Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons aí tentando se manter, tentando equilibrar a campanha dele, mas pegar o Jets, que não é uma equipe tão forte, Sim. e eles que começaram tão bem o Atlanta Falcons e agora vem mal, vinha de 3, pelo menos venceu, vem de 3 derrotas seguidas, pelo menos venceu, mudou. Vamos ver assim se essa vitória muda um pouco os ares lá em Atlanta. Mas o Atlanta Falcons aí meio que, se quiser alguma coisa pra pós-temporada, tem que voltar a jogar aquele futebol americano do início da temporada. Na sequência, tivemos Philadelphia Eagles contra San Francisco 49ers. E aqui, de novo, né, Alze? Tudo no padrão. Os únicos times que a gente tem que falar que vai sempre no padrão é o Browns e o Niners, que a gente sabe que vai perder. Agora, se uma hora essas duas equipes se enfrentarem, aí o mundo vai explodir, por causa que as duas estão 0-8. E, obviamente, falando isso, a gente já sabe que o Eagles ganhou padrão 7-1 na temporada, a melhor equipe com a melhor campanha, e o 49ers 0-8, placar 33-10. O jogo ainda foi lá em Filadélfia para colocar o 49ers ainda mais fundo no caixão. Ainda no domingo foi Tampa Bay Buccaneers contra Carolina Panthers. Foi 3-17. Eu não esperava esse placar tão diferente. Eu esperava que o Panthers fosse ganhar do Tampa Bay, claro, melhor, mas não esperava que fosse 17-3, porque realmente gente, o que aconteceu com o Tampa Bay Buccaneers? Tampa Bay Buccaneers, que jogou bem na semana passada, não teve uma vez, se eu não perdeu, mas de uma forma bem próxima. Sim, né? Foram somente 3 pontos de diferença, se eu não me engano. Mas agora contra o Carolina Panthers, jogando lá em Tampa Bay, né? Poderia até ter perdido, porque o Carolina tem uma equipe melhor. Só que perder por 2 touchdowns de diferença é bastante coisa. Mas, por aqui, Carolina, parabéns, continua aí se mantendo bem firme para pós-temporada. Outro jogo no domingo, tivemos Seattle Seahawks e Houston Texans. Esse que, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada. Infelizmente, a ESPN passou o Washington Redskins e Dallas Cowboys, que foi um jogo bom, foi um jogo bacana, mas o Seattle Seahawks e Houston Texans foi melhor. Foi o melhor jogo da rodada. 41-38 pro Seattle, com um TD no final do jogo. Os dois QBs jogando muito, e muitos já falando que o Deshaun Watson, o QB do Houston Texans, pode receber, muito provavelmente receba o Rookie of the Year, que é o prêmio do melhor jogador estreante do ano. Na minha opinião, tá entre ele, que é o QB do Texans, e o Hunt, que é o running back do Kansas City Chiefs, que também tá jogando muito. Então, uma partida muito boa, 41-38, gostaria de ter assistido de verdade. E o Houston Texans aí, assim, infelizmente, não tá ganhando, mas mostra que tem uma equipe muito boa. Talvez nessa temporada não consiga voar muito alto, mas quem sabe para ano que vem, se manter a base e colocar ali uma defesa um pouquinho mais forte, consiga chegar bem para pós-temporada. Washington Redskins contra Dallas Cowboys. Foi um jogo bom, normal, não foi cheio de jogadas, não foi cheio de emoção, incrível, nada. Foi um jogo normal, deu Dallas, como era esperado, mas lembrando que o Redskins foi um adversário a se bater, até que jogou bem até um determinado tempo, né? Porque depois do segundo... começou vencendo, né? Tava 7-3 ali no primeiro quarto, 7-3, mas rapidamente o Dallas Cowboys já virou a situação. Esse confronto foi interessante no sentido que era um confronto direto na mesma divisão. Agora o Dallas Cowboys ele tá 4-3 e o Washington Redskins 3-4. Então, nessa divisão, esse confronto foi interessante, mas assim, pelo placar e pelo que foi demonstrado em jogo, o Dallas ele tem mais potencial para chegar lá na frente, né? Do que o Redskins. Contra essas equipes assim, digamos assim, que estão no mesmo patamar, o Dallas ele tem que ganhar. Contra equipes mais fortes, normal é perder. Mas contra, por exemplo, o Washington, era uma obrigação ganhar, até mais porque era um confronto direto. Agora ele é segundo na sua divisão. Para finalizar o domingo, tivemos o Sunday Night entre Detroit Lions e Pittsburgh Steelers. Esse jogo, se fosse para eu dar uma opinião lá na terceira ou quarta rodada, eu ia falar fácil que ia dar Detroit Lions, pelo que o Detroit Lions ele estava jogando. Mas como era a semana 8 e depois de 2, 3 rodadas ali que o Pittsburgh Steelers ele tá engatando, que foi o primeiro time a ganhar do Kansas City, né? O Kansas City, que era o time a ser batido, o Pittsburgh Steelers, depois de uma derrota vergonhosa contra o Jacksonville Jaguars, foi lá e venceu de uma forma muito boa. Foi, engatou e já é a terceira vitória seguida, 20
para o Pittsburgh Steelers, 15 para o Detroit Lions, que vem numa decadente o Lions. Sim, igual o Falcons, começou super bem e agora só vem declinando. E para finalizar, temos hoje o Monday Night, que não aconteceu ainda. Temos o Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Vamos dar um palpite? Vamos dar um palpite? Eu tenho medo de dar um palpite, porque o Chiefs vinha super bem e depois vem aí e começa a jogar mal. Começou a perder, né? Infelizmente, aconteceu o que a gente tinha mencionado nos vídeos anteriores. Depois da primeira derrota, o Kansas City Chiefs, ele tinha meio que dois caminhos. Ou ele continuava vencendo, isso foi uma derrota normal, ou ele batia na parede e começava a perder. E perdeu duas seguidas. Perdeu para os Steelers e perdeu para os Raiders. Então, contra o Broncos, mas o Broncos também perdeu pro Chargers na última rodada. Eu acho que o Chiefs tem mais time. Eu também, mas nada surpreenderia se o Broncos ganhasse, porque, gente, acontecem umas coisas surpreendentes. Então... Teu palpite pro jogo? Chiefs. Eu também vou de Chiefs. Ainda acredito que o Chiefs tem uma equipe um pouco melhor que o Broncos. Pelo menos mas né? A gente não sabe, né? Por exemplo, essas duas derrotas seguidas podem ter abalado o time lá dentro. Acredito que não. Tem uma equipe boa e são duas derrotas normais num campeonato tão disputado e tão físico que é a NFL. Então agora vamos saber como que está a tabela, né? Como que está a classificação dos nossos times. Então agora é o momento de você saber se o seu time está bem ou não nesse campeonato. Começamos na NFC Leste. Nós temos o Eagles como o líder da divisão, 7-1, vem arrebentando. Então, se você é torcedor, você pode ficar super feliz. O Eagles, que na minha opinião surpreende com essa campanha tão boa, 7-1. Na minha opinião, não era um dos favoritos quando iniciamos a temporada. Com certeza seria o Cowboys e o Redskins nessa divisão. Sim. Mas a gente poderia falar o times como o Cowboys, que nem você falou, o Kansas City Chiefs, também que vinha forte, o Patriots, que a gente sempre menciona. A gente podia falar também, obviamente, do Atlanta Falcons, que foi finalista, Green Bay Packers também, entendeu? Mas o Eagles, parabéns, 7-1, e é um dos times que, na minha perspectiva, cara, eu acho que, obviamente, pode acontecer muita coisa, tem 8 jogos ainda, mas eu acho que o Eagles, ele vai direto pros playoffs, não tem nem o que falar. Também acho. 7-1, cara, muito distante de Cowboys e Redskins, né, que vem logo em seguida. Na NFC Oeste, nós temos os Seahawks e os Rams com a mesma pontuação, 5-2. Depois temos Cardinals, 3-4. E o grande 49ers, parabéns, 0-8, padrão mantendo o 100% de desaproveitamento na temporada. Na NFC Norte, nós temos os Vikings com 6-2, surpreendente, porque temos nessa mesma divisão o Packers, né? Então, eu acho que a maioria estaria acreditando que o Packers seria o líder. Porém, devido aos... a gente sabe, né? Lesão do Aaron Rodgers, meu amigo. Destruiu o time completamente. Como é interessante, né? Um cara, mas ele era o principal da equipe. Então, ele ter saído mudou totalmente a perspectiva. A única coisa que faz o Packers estar ainda na frente é porque o Lions, ele foi ainda mais incompetente ainda de ter perdido para os Steelers. Então, né? Packers em segundo, 4-3. Lions 3-4 e o Bears 3-5. Seguindo com a NFC Sul, nós temos os Saints com 5-2 e os Panthers com 5-3. O Saints que ficou uma semana de bye e ainda vai jogar, mas não é agora. E o Panthers, obviamente, vai pegar uma semana de bye ainda, mas tanto que o Panthers dessa divisão é o único que jogou, o único que tem 8 partidas, os outros têm todos 7. Então, Saints com 5-2, líder. Panthers com 5-3, também vem bem. O Falcons com 4-3, aí é uma decepção. Mesmo essa divisão é a mais forte, né, das 4, na minha visão, porque tem Saints, Panthers e Falcons. E finalizando, o Buccaneers com 2-5, é a equipe mais fraca. Mas eu acho que ainda o Falcons, ainda, se ele melhorar agora nessa próxima metade, quem sabe ele possa aí passar o Panthers. Eu acho que a equipe mais próxima é superada, por causa que eu acho que o Saints, ele é bem difícil agora de perder essa liderança, mas quem sabe. Na AFC Leste, começamos com o Patriots 6-2, nada surpreendente. O Bills 5-2, o Dolphins 4-3, surpreendente, e o Jets 3-5. Essa divisão tá bem equilibrada ainda. Acredito que o Patriots é uma equipe muito difícil de perder essa liderança, mas o Bills vem jogando muito bem. O Bills vem jogando muito bem. Se o Patriots não se segurar, o Bills passa. Sim, e detalhe que o Patriots, ele tem uma rodada a mais do que o Bills. Então, quem sabe, se o Bills vencer e o Patriots na semana de bye, né, obviamente não vai acontecer nada porque ele tá de bye, nunca se sabe, cara. Vai empatar, com certeza. Vai empatar. Então, o Dolphins aí correndo por fora.
fora, né? É aquela pessoa assim que corre por fora. Vamos ver, quem vai sabe, comendo, né? O Dolphins vai comendo pelas beiradas, ganhando de uns times fracos aí. Se vai tivesse descendo. ganho do Ravens, estaria empatado, 5-2, 5-2. Verdade. Aí estaria uma situação totalmente Olha que aberta. incrível. Perdeu justo pro Ravens, cara. E, finalizando, nós temos o Jets 3-5. Nada de incomum, né? Na AFC Oeste, temos o Chiefs com 5-2. Lembrando que ainda joga hoje, na segunda-feira. Então, pode ser que aumente para 6-2. Aí fica no mesmo patamar que o Patriots. Temos o Broncos, que vai jogar hoje, tá 3-3 e pode ir pra 4-3. Temos os Chargers, que tá 3-5, e o Raiders empatado 3-5. Aqui, nada de anormal nessa chave. AFC Norte, nós temos os Steelers com 6-2, Ravens 4-4, Bengals 3-4 e o Browns 0-8. Também 100% na temporada. Gostaria de ver realmente o jogo de 49ers contra o Browns, cara. O que será que ia dar, cara, nessa partida? Eu acho que ia dar... Tipo, sabe aquele filme lá do X-Men que o Magneto vem, ele abre o estádio no meio, racha o estádio, ia isso acontecer, cara, mas sem o Magneto, mano, porque não dá, velho, para essas duas equipes aqui, velho. E para finalizarmos na AFC Sul, nós temos o Titans com 4-3, o Jaguars com 4-3, o Texans com 3-4, e aí é até uma decepção, pelo que o Texans ele tem de equipe, ele tem mais equipe que o Titans e tem mais equipe que o Jaguars, cara. Mas não tá muita diferença, é uma só. É uma vitória de diferença, então, né? Eu acho que essa parte assim do campeonato tá muito equilibrada. Eu acho que a chave é mais equilibrada. Também acho, esse grupo tá muito equilibrado. Só o Colts que tá totalmente o ponto fora da curva, que tá 2-6, que eu esperava bem mais. Eu achei que o Colts ia fazer bem melhor nesse campeonato. Então, é isso. Tivemos aí uma breve explanação sobre como foi a rodada. Tivemos também a apresentação da tabela. Então, se o seu time tá bem, parabéns. Se o seu time tá mal, acontece. Essa é a NFL. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Se não gostou, deixa o dislike sem problema nenhum. Comenta aí embaixo se a gente falou alguma coisa que vocês não gostaram ou se nós não mencionamos alguma coisa pertinente pra você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais pro canal continuar crescendo. E é isso aí. Então, até o próximo jogo.